Boa noite, pessoal. A gente vai começar agora uma nova matéria, Química Analítica Quantitativa, a tão esperada aí por vocês. Terminamos Química Geral, agora vamos continuar as nossas aulas online. E agora a gente vai iniciar a matéria de Quantitativa. Então vamos lá. O que nós vamos aprender em Quantitativa? Nós vamos aprender os princípios das reações de solução, como se faz uma solução, o que é uma solução, erros e estatísticas, vamos aprender a utilizar logaritmos significativos, como utilizar a precisão dos números para a gente tratar e utilizar os dados dele, como tratar e utilizar esses dados, aprender a fazer soluções padrão e ver a diferença de um padrão primário e secundário, equilíbrios entre ácidos e bases, titulação de ácido e base, volumetria de neutralização, volumetria de precipitação, volumetria de complexação, titulometria de oxirredução e gravimetria. Então, ao longo dessa disciplina de 90 horas, a gente vai estar vendo tudo isso, certo? Como é uma disciplina de 90 horas, lembrando vocês, a gente tem 3 provas. A cada 30 horas a gente tem uma prova, certo? Então a gente vai ter 3 avaliações e 3 trabalhos valendo 2 pontos cada, certo? E as avaliações valendo 8. Então vamos para a nossa primeira aula. Então, o que é a Química Analítica? A Química Analítica é o ramo que envolve a separação, identificação e determinação de quantidade dos componentes de uma amostra. Então, o que a Química Analítica faz? Você vai separar, identificar e ver o que tem, o quanto tem de algo ali naquele elemento, naquela amostra, e descobrir qual substância é. E o objetivo da Química Analítica é desenvolver métodos para a determinação da composição química dos materiais e estudo da teoria em que se baseia esse método. Então, vai ter vários métodos em que a gente vai determinar a composição química de tal amostra, de algum líquido ou algo assim. Tem 2 tipos de química analítica, a qualitativa e a quantitativa. A qualitativa, você aprende o que é que tem em cada amostra. Se eu pegar uma amostra de uma solução qualquer, na qualitativa eu consigo ver através de vários métodos, vários ensaios, vou descobrir o que tem dentro daquela solução. Quais elementos que eu tenho naquela solução, que reação que eu tenho ali. Então, na qualitativa eu vou ver o que eu tenho ali. A quantitativa, que é o que a gente vai estudar agora, a gente vê o quanto eu tenho de cada elemento. Então, na quantitativa, se eu tiver uma solução, eu vou saber ali o quanto eu tenho de cada elemento ali, qual a concentração daquele elemento que eu tenho ali, qual que é a concentração molar dele e quanto eu tenho de cada um. Então, a gente vai estudar no momento a quantitativa, que o nome diz quantidade, quanto eu tenho, certo? Então, tem várias etapas para se fazer uma análise quantitativa. Primeiro, a gente vai definir o problema analítico. O que eu quero resolver? Qual que é o meu problema? Segundo, eu vou escolher qual o método analítico adequado. Que método eu vou utilizar para saber o que eu tenho ali? Isso vai depender do que eu estou querendo saber e vai depender do elemento que eu utilizei na minha amostra. Terceiro, a obtenção de uma amostra representativa. Você vai ter que ter uma amostra para que você possa analisar. Então, é a nossa terceira etapa. Quarto, pré-tratamento da amostra. Os elementos, por si só, se eu quiser analisar cloreto de sódio, eu não vou pegar o pozinho do cloreto de sódio, colocar lá e analisar ele. Não, eu vou ter que preparar uma solução de cloreto de sódio. Essa solução seria um pré-tratamento da amostra. Vou ter que criar uma solução, fazer uma solução. A gente vai aprender isso nessa matéria. E tem determinados elementos, determinadas soluções, em que você precisa tratar de uma outra forma. Essas são um exemplo. Quinto,
fazer uma análise química. Você vai fazer a análise para descobrir o quanto tem ali. Sexto, tratar os dados. Então você vai ter os valores, sempre vai ser mais de um valor, para que você possa ter, você repete o processo mais de uma vez, para que você possa ter mais de um dado. Depois você trata esses dados. A gente também vai aprender a tratar esses dados. Como que a gente faz? Que medida que a gente rejeita, que medida que a gente aceita, quantos dados eu preciso. A gente vai aprender tudo aqui, tratamento de dados. E depois a gente vai apresentar os resultados. Feito tudo isso, você apresenta o resultado que você obteve com a sua análise quantitativa. Quais os problemas que podem ser analíticos? Que problemas eu posso ter, tipo, no dia a dia na indústria, que eu posso resolver com um método quantitativo? Exposição ocupacional, que é análise de ambiente ou fluidos biológicos. Controle de produção. Se eu vou adicionar carbono, níquel, cromo na fabricação do aço. Controle de qualidade de matéria-prima e produto final, ver se o que tá bom, o que não tá. Avaliação ambiental, no caso dos poluentes, também é por método analítico que a gente determina essa avaliação. Então tem vários problemas da indústria que a gente consegue definir com os métodos analíticos quantitativos. Então, os métodos. O método tem os métodos clássicos e os métodos instrumentais. Os clássicos são para análises esporádicas, que você vai fazer só de vez em quando, tem baixo custo e uma aparelhagem de fácil aquisição, e também para macroanálises. Agora, se eu vou fazer uma análise que é de rotina, então eu vou ter que utilizar métodos instrumentais. Então, nos instrumentais ideal para rotina, tem um custo mais elevado, precisa de um pessoal treinado, análise de traços, necessita calibração do aparelho e grande aplicação na indústria. Então, na indústria geralmente é utilizado métodos instrumentais. E os clássicos são para coisas menores, coisas rápidas. Você precisa, é rapidinho, eu só quero ver isso aqui. Então, eu vou utilizar os clássicos. Então, continuando, para fazer tudo isso, a gente precisa começar a ver o que é solução. Então, solução é a reação onde ocorre que você tem o soluto e o seu solvente. Sempre quando a gente estiver num laboratório e precisar fazer uma análise quantitativa, primeiro de tudo, vamos ter que realizar a solução que a gente vamos utilizar para a amostra e a solução que nós vamos utilizar para poder fazer as reações. Então, o que é uma solução? Solução tem o soluto e o solvente. O solvente se encontra sempre em maior quantidade. Eu costumo relacionar o café. Você tem o pó do café e você mistura o pó do café na água para virar o café. O pó do café é o seu soluto e o solvente é a água. Então, juntando os dois, você tem a sua solução de café, que seria o café pronto. Por ser muito comum, a solução onde o solvente e a água são chamadas de soluções aquosas. 90%, 95% das soluções são feitas com água, utilizando a água como solvente. Tem outros tipos de solvente, mas na maioria das vezes utilizamos a água. Porque a água ela tem maior solubilidade entre quase todos os materiais, a água tem um baixo custo e é encontrada facilmente, certo? Então vamos lá, como a gente prepara uma solução? Primeiro a gente vai determinar uma concentração, tudo isso determinado em cálculo, que a gente vai ver daqui a pouco, mais pra frente na matéria. A gente vai determinar uma solução, vai preparar uma solução com concentração em mol por litro. A gente vai calcular quanto a gente precisa de massa do reagente, do soluto. Eu preciso pesar para poder fazer essa solução com a quantidade de mol por litro que eu determinei, certo? Então, vou lá, vou pesar a quantia de soluto que eu quero, que eu calculei previamente,
e vou medir o volume exato do reagente, do soluto. Se eu quero 10 ml, eu lá meço 10 ml de água e peso a massa do meu soluto. Eu dissolvo no solvente adequado em um balão volumétrico. Então eu coloco lá a água no balão volumétrico, o volume que eu quero, e dissolvo meu soluto dentro. A gente vai homogeneizar a solução e transferir para o recipiente adequado, rotulando e informando a concentração. Isso é muito importante. Fez a solução, preparou a solução, coloca no recipiente e sempre anota qual a concentração daquela solução feita e quem preparou, o nome de quem. Porque se acaso alguém for utilizar, sabe o que tem lá dentro e sabe quem procurar, certo? Então essas são as etapas de preparar uma solução. Todos vocês já prepararam uma solução no laboratório, certo? A gente já fez. Então, isso daqui é só para lembrar, certo? Vou propor para vocês um desafio. Como a aula de hoje foi uma introdução à química analítica quantitativa, uma introdução às soluções, que é o que a gente vai utilizar muito daqui para frente. A gente vai ver na próxima aula as concentrações, como calcula as concentrações, algo um pouquinho mais complicado. Nessa aula que está mais light, eu propus um desafio. A química analítica quantitativa está no nosso dia a dia, certo? Então a gente tem em casa, no trabalho, a gente está utilizando a quantitativa. Como exemplo que eu disse, o pó do café, a gente está usando um método quantitativo. A gente está preparando uma solução onde a gente tem uma quantidade determinada de pó de café, que seria nosso soluto. A gente não pesa, mas como se fosse pesar, a gente conta a colher e dissolve numa quantidade certa de água e prepara o café. Eu pergunto, qual atividade você faz na sua casa ou no seu trabalho que você considera um método quantitativo? Então, como desafio, eu peço para vocês para que façam um vídeo mostrando ou demonstrando ou explicando qual é a tarefa de casa que vocês fazem do trabalho que utiliza a quantitativa. Não vale o exemplo do café, tá? Então, quem puder fazer, quem estiver disposto a aceitar o desafio, postem marcando no Instagram, marcando a hashtag quantitativa e me marquem. Os 5 melhores, como é que fala? Os 5 mais criativos, eu vou ver o que eu vou dar de bônus para vocês. Então, vamos lá. E aí tá lançado o desafio. A gente se vê na próxima aula. Beijo e até mais!